Você já ouviu falar sobre como Moisés guiou o povo de Israel pelo deserto? Vamos descobrir como, sob a liderança de Josué, eles finalmente cruzaram o Rio Jordão, derrubaram os muros de Jericó e conquistaram Canaã. Essa é uma história cheia de milagres, desafios e vitórias. Mas antes de mergulharmos nessa incrível narrativa, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Seu apoio é muito importante para nós. O nascimento e a juventude de Moisés. O nascimento de Moisés é crucial para entender a sua importância. Na época, os israelitas estavam vivendo no Egito e se tornaram numerosos, o que preocupou o faraó. Ele temia que, em caso de guerra, os israelitas pudessem aliar-se aos seus inimigos. Para controlar a população israelita, o faraó ordenou que todos os recém-nascidos do sexo masculino fossem mortos ao nascer. Moisés nasceu nesse ambiente de opressão. Sua mãe, Jocabede, da tribo de Levi, o escondeu por 3 meses para protegê-lo. Quando não podia mais escondê-lo, ela fez um cesto de junco, vedou-o com betume e piche, e colocou o bebê no rio Nilo, perto das margens onde a filha do faraó costumava banhar-se. A filha do faraó encontrou o cesto enquanto se banhava no rio. Ao ver o bebê chorando, ela teve compaixão dele e decidiu adotá-lo, apesar de saber que era um bebê hebreu. A irmã de Moisés, Miriam, que estava observando de longe, ofereceu-se para encontrar uma ama de leite hebreia para amamentar o bebê. Assim, Jocabede foi contratada para cuidar do próprio filho até que ele fosse desmamado e entregue à filha do faraó. Moisés foi criado como príncipe na corte do faraó, recebendo uma educação egípcia privilegiada. Ele foi instruído em toda a sabedoria do Egito, o que incluía conhecimentos em ciências, matemática, literatura e habilidades de liderança. Apesar de sua criação egípcia, Moisés estava ciente de sua herança hebraica. Moisés foge do Egito. Um dia, já adulto, Moisés viu um egípcio espancando um hebreu. Movido por um senso de justiça e identificação com seu povo, ele olhou para os lados e, ao perceber que não havia ninguém por perto, matou o egípcio e escondeu seu corpo na areia. No dia seguinte, ao ver 2 hebreus brigando, tentou intervir e foi confrontado por um deles que mencionou o assassinato do egípcio. Moisés percebeu que seu ato não era mais segredo. Temendo a reação do faraó, Moisés fugiu do Egito e foi para a terra de Midian. Lá, ele encontrou 7 filhas de Jetro, ou Reuel, um sacerdote de Midian, que estavam sendo molestadas por pastores locais enquanto tentavam dar água aos rebanhos de seu pai. Moisés defendeu as mulheres e ajudou a dar água aos rebanhos. Em gratidão, Jetro convidou Moisés para ficar com eles. Moisés se casou com Zípora, uma das filhas de Jetro, e teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. O retorno ao Egito e as 10 pragas. O chamado de Moisés. Enquanto pastoreava o rebanho de seu sogro perto do Monte Horebe, ou Sinai, Moisés teve uma visão divina, um arbusto que ardia em chamas, mas não se consumia. Quando ele se aproximou para ver, Deus o chamou do meio do arbusto e revelou-se como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus instruiu Moisés a retornar ao Egito para libertar os israelitas da escravidão. Moisés estava relutante e apresentou várias desculpas, como sua falta de eloquência. Deus, porém, assegurou-lhe que estaria com ele e designou seu irmão Arão como seu porta-voz. Moisés finalmente aceitou a missão e retornou ao Egito para cumprir o propósito divino. A partida de Midian. Após o encontro com Deus na sarça ardente, Moisés voltou para a casa de seu sogro Jetro e pediu permissão para retornar ao Egito. Jetro consentiu, e Moisés partiu com sua esposa Zípora e seus filhos, levando consigo a vara de Deus, que seria usada para realizar milagres. Encontro com Arão. Durante a viagem, Deus encontrou-se com Moisés e o instruiu sobre o que deveria dizer ao faraó. Deus também disse a Arão para encontrar Moisés no deserto. Quando eles se encontraram, Moisés contou a Arão tudo o que Deus havia dito e mostrado. Reunião com os anciãos de Israel. Ao chegarem ao Egito, Moisés e Arão reuniram os anciãos de Israel e realizaram os sinais que Deus havia dado a Moisés. Os anciãos acreditaram e adoraram a Deus, animados com a promessa de libertação. Primeira confrontação com o faraó. Pedido ao faraó. Moisés e Arão foram ao faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. O faraó, no entanto,
respondeu: Quem é o Senhor, para que eu obedeça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, nem deixarei Israel ir. Aumento da opressão. Como resultado do pedido, o faraó endureceu ainda mais o trabalho dos israelitas, ordenando que continuassem a fabricar tijolos, mas sem fornecer a palha necessária, forçando-os a colher sua própria palha sem diminuir a cota de tijolos. Isso causou grande sofrimento e descontentamento entre os israelitas, que culparam Moisés e Arão. As 10 pragas. Propósito das pragas. Deus então declarou que enviaria uma série de pragas sobre o Egito para mostrar seu poder e forçar o faraó a libertar os israelitas. As pragas foram um julgamento contra os deuses egípcios e um meio de demonstrar que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus. As 10 pragas. Água transformada em sangue. Moisés e Arão encontraram o faraó à beira do Nilo. Arão estendeu sua vara sobre as águas do Egito, e todas se transformaram em sangue. Os peixes morreram, e o rio cheirava mal. No entanto, os magos egípcios replicaram o milagre com suas artes, e o faraó não cedeu. Rãs. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e rãs subiram e cobriram a terra. Os magos egípcios novamente replicaram o milagre, mas a praga se tornou intolerável. O faraó pediu a Moisés e Arão que orassem para remover as rãs, prometendo libertar o povo. Quando as rãs morreram, o faraó voltou atrás em sua promessa. Piolhos. Arão bateu no pó da terra, e piolhos surgiram e infestaram homens e animais. Os magos egípcios não conseguiram replicar este milagre e disseram ao faraó que isso era o dedo de Deus, mas o faraó permaneceu obstinado. Moscas. Deus enviou enxames de moscas que infestaram as casas dos egípcios, poupando a terra de Gósen onde os israelitas viviam. O faraó prometeu libertar os israelitas se as moscas fossem removidas, mas voltou atrás novamente quando a praga cessou. Peste nos animais. Deus enviou uma praga mortal que matou o gado dos egípcios, mas poupou os animais dos israelitas. O faraó investigou e viu que o gado dos israelitas estava intacto, mas ainda assim não libertou o povo. Úlceras. Moisés e Arão lançaram cinzas ao ar, e estas causaram úlceras em homens e animais. Os magos não podiam ficar diante de Moisés por causa das úlceras, mas o faraó continuou obstinado. Chuva de pedras. Moisés advertiu o faraó sobre uma tempestade de granizo. Aqueles que temeram a palavra do Senhor abrigaram seus servos e animais, mas muitos não o fizeram. A tempestade destruiu plantações e feriu pessoas e animais. O faraó admitiu seu pecado e pediu que a tempestade cessasse, mas voltou atrás quando ela parou. Gafanhotos. Deus enviou uma nuvem de gafanhotos que devorou todas as plantas e frutos restantes. O faraó rapidamente pediu a Moisés e Arão que orassem para remover os gafanhotos, prometendo novamente libertar o povo. Mais uma vez removidos os gafanhotos, ele voltou atrás. Trevas. Trevas espessas cobriram o Egito por 3 dias, exceto onde os israelitas viviam. O faraó tentou negociar, permitindo que os homens fossem, mas mantendo as mulheres, crianças e rebanhos. Moisés insistiu que todos deveriam ir, e o faraó, furioso, expulsou Moisés, ameaçando matá-lo se voltasse. Morte dos primogênitos. Deus avisou que passaria pelo Egito e mataria todos os primogênitos, humanos e animais. Os israelitas foram instruídos a sacrificar um cordeiro e marcar as ombreiras e vergas de suas portas com seu sangue, para que o anjo da morte passasse por cima de suas casas. À meia-noite, o anjo do Senhor matou todos os primogênitos no Egito. Houve um grande lamento, e o faraó finalmente ordenou que os israelitas saíssem, juntamente com suas posses. Saída do Egito. Preparativos. Os israelitas, seguindo as instruções de Moisés, pediram ouro, prata e roupas aos egípcios, que, aterrorizados, lhes deram o que pediam. Os israelitas partiram apressadamente, levando seus pães sem fermento, que mais tarde se tornariam um símbolo da Páscoa. A jornada pelo deserto. A alteração da rota. Inicialmente, Deus não levou os israelitas pelo caminho mais curto, através da terra dos filisteus, temendo que eles ficassem desanimados ao enfrentar a guerra. Em vez disso, os guiou pelo deserto em direção ao Mar Vermelho. Travessia do Mar Vermelho. A perseguição egípcia. Depois que os israelitas partiram, o faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e decidiram perseguir os israelitas para trazê-los de volta.
O faraó reuniu seu exército, incluindo 600 carros escolhidos, e perseguiu os israelitas, alcançando-os enquanto acampavam perto do Mar Vermelho. O medo dos israelitas. Ao ver o exército egípcio se aproximando, os israelitas ficaram aterrorizados e clamaram a Moisés, questionando por que os havia tirado do Egito para morrer no deserto. Moisés, porém, encorajou o povo a não temer e a confiar em Deus. Milagre da travessia. Deus instruiu Moisés a levantar sua vara e estender a mão sobre o mar para dividi-lo. Um forte vento oriental soprou durante toda a noite, dividindo as águas e criando um caminho seco através do mar. Os israelitas atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto, com paredes de água à esquerda e à direita. Destruição do exército egípcio. Quando o exército egípcio tentou seguir os israelitas através do mar, Deus causou confusão entre os carros egípcios, fazendo com que as rodas caíssem e dificultando o avanço. Ao amanhecer, Deus instruiu Moisés a estender novamente a mão sobre o mar, e as águas retornaram, cobrindo e destruindo todo o exército do faraó. A canção de Moisés e Miriam. Após a travessia, Moisés e os israelitas cantaram uma canção de louvor a Deus, celebrando sua vitória sobre os egípcios e sua fidelidade. Miriam, irmã de Moisés, liderou as mulheres em dança e cântico, usando tamborins. Significado e impacto. Libertação. A travessia do Mar Vermelho marcou a libertação definitiva dos israelitas da escravidão egípcia. Este evento é frequentemente citado na Bíblia como um símbolo de salvação e redenção. Fé e provisão divina. O milagre reforçou a fé dos israelitas no poder e na providência de Deus. Eles viram que Deus era capaz de protegê-los e fornecer um caminho, mesmo em situações aparentemente impossíveis. Jornada no deserto. Após a travessia, os israelitas começaram sua longa jornada pelo deserto do Sinai, rumo à terra prometida. Esta jornada seria marcada por desafios, testes de fé, provisões milagrosas e a revelação da lei divina no Monte Sinai. A chegada à terra prometida. Primeiros desafios no deserto. Águas de Mara. Depois de 3 dias de marcha pelo deserto de Sur sem encontrar água, os israelitas chegaram a Mara, onde havia água amarga. O povo reclamou a Moisés, que clamou a Deus. Deus então instruiu Moisés a lançar um pedaço de madeira na água, tornando-a potável. Elim. De Mara, os israelitas seguiram para Elim, onde encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras. Ali acamparam e descansaram. Provisão de alimentos. Maná e codornizes. No deserto de Sim, o povo novamente murmurou, queixando-se da falta de comida. Deus respondeu enviando codornizes à noite e maná pela manhã. O maná, um alimento como flocos brancos com gosto de mel, aparecia todas as manhãs, exceto no sábado. Cada pessoa deveria colher apenas o suficiente para o dia, exceto na sexta-feira, quando colhiam o dobro para o sábado. A água de Refidim. Água da rocha. Ao chegar a Refidim, os israelitas novamente enfrentaram a falta de água e reclamaram contra Moisés. Deus instruiu Moisés a ferir uma rocha em Horebe com sua vara, e dela jorrou água suficiente para todo o povo. Batalha contra os amalequitas. Vitória em Refidim. Os amalequitas atacaram os israelitas em Refidim. Moisés ordenou que Josué escolhesse homens para lutar. Durante a batalha, Moisés, Arão e Hur subiram ao topo de uma colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas prevaleciam, quando baixava as mãos, os amalequitas prevaleciam. Arão e Hur sustentaram os braços de Moisés, e os israelitas derrotaram os amalequitas. Encontro com Jetro. Conselho de Jetro. Jetro, sogro de Moisés, veio visitar com a esposa e os filhos de Moisés. Ele observou Moisés julgar o povo sozinho e aconselhou-o a delegar essa responsabilidade, instituindo líderes para grupos de milhares, centenas, 50 e 10, para julgar questões menores, deixando as mais difíceis para Moisés. O Monte Sinai. A Aliança e os 10 Mandamentos. 3 meses após a saída do Egito, os israelitas chegaram ao deserto do Sinai e acamparam em frente ao monte. Deus chamou Moisés ao topo do Monte Sinai e fez uma aliança com os israelitas. Deus declarou que eles seriam seu povo escolhido, uma nação santa.
Deus então deu a Moisés os 10 mandamentos, gravados em tábuas de pedra, e outras leis que regiam a vida moral, civil e religiosa do povo. O tabernáculo e a lei cerimonial. Deus deu instruções detalhadas a Moisés sobre a construção do tabernáculo, um santuário portátil onde Deus habitaria no meio do seu povo. As instruções incluíam o projeto da Arca da Aliança, o altar, os utensílios sagrados e as vestes sacerdotais. Moisés também recebeu leis cerimoniais e orientações sobre sacrifícios e festas religiosas. Rebeldias e castigos. O bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava no monte recebendo as tábuas da lei, os israelitas ficaram impacientes e pediram a Arão que fizesse um Deus para eles. Arão fez um bezerro de ouro, e o povo celebrou em idolatria. Ao descer do monte ver a idolatria, Moisés quebrou as tábuas da lei em indignação. Ele destruiu o bezerro de ouro, castigou os responsáveis e intercedeu por Israel perante Deus. Assegurar a presença de Deus. Moisés subiu novamente ao monte para interceder por Israel. Deus renovou a aliança, reescrevendo as tábuas da lei. Moisés passou mais 40 dias e noites no monte, sem comer nem beber. Ao descer, seu rosto brilhava devido à glória de Deus. A construção do tabernáculo. A obra completa. Os israelitas trouxeram ofertas generosas para a construção do tabernáculo, que foi erguido conforme as instruções divinas. Quando o tabernáculo foi concluído, a glória de Deus o encheu, e a coluna de nuvem e fogo continuou a guiar Israel. Recusa e peregrinação. Espiões e rejeição. Ao chegar perto da terra prometida, Moisés enviou 12 espiões para explorar Canaã. 10 dos espiões trouxeram um relatório pessimista, desanimando o povo, que se recusou a entrar na terra. Apenas Josué e Calebe, dos espiões, confiaram em Deus. Como resultado da desobediência, Deus condenou a geração incrédula a vagar pelo deserto por 40 anos, até que todos os adultos daquela geração morressem. Rebeliões e castigos. Revolta de Corá. Corá, Datã e Abirão lideraram uma rebelião contra Moisés e Arão, questionando sua liderança. Deus puniu os rebeldes, fazendo com que a terra se abrisse e os engolisse. A serpente de bronze. Quando os israelitas murmuraram novamente contra Deus e Moisés, Deus enviou serpentes venenosas como castigo. Muitos morreram, mas quando o povo se arrependeu, Deus instruiu Moisés a fazer uma serpente de bronze e colocá-la em um poste. Aqueles que olhassem para a serpente seriam curados. E assim termina a incrível jornada dos israelitas à Terra Prometida. Sob a liderança de Josué, eles superaram obstáculos, viram milagres, e finalmente, se estabeleceram na terra que Deus havia prometido a seus antepassados. Essa história nos lembra da importância da fé, da obediência e da perseverança. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer essa incrível história. E se você ainda não se inscreveu, clique no botão de inscrever-se e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos.